Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2022, segunda fase, prova de física, questão F05, que trata sobre força elétrica. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2022, segunda fase, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, pois isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão F05, FUVEST 2022, segunda fase, prova de física, que diz assim: duas esferas de massa m, mesma massa, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga Q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes de comprimento L, presos ao teto e formam um arranjo estático mostrado na figura. Então vamos apresentar a figura, duas esferas carregadas, de massa m, a massa da esfera 1 e 2 tem a mesma massa, m, estão carregadas eletricamente com a mesma carga, Q, portanto, se tem a mesma carga Q, elas se repelem. Estão localizadas nas extremidades de fios isolantes, aqui os fios, de comprimento L, presos ao teto e formam um arranjo estático mostrado na figura. Então, considerando aqui o eixo, ele forma 45 graus, com esse eixo central, as duas, portanto, o ângulo entre os dois fios, somando, dá 90 graus. Então, aqui, a direção da aceleração da gravidade, que, nesse primeiro momento, não precisamos nos preocupar com ela. Então, vamos às alternativas, às questões. O item A. Na folha de respostas, faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Então, vamos analisar as forças que atuam sobre a esfera 1. Letra B. Determine a razão Q2 sobre M em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade, G, e da constante eletrostática do vácuo, K. Então, vamos para o terceiro item. Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 Nm. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é de 0,1 N. Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Então, note e adote, despreza as dimensões das esferas frente ao comprimento dos fios. Então, vamos lá ao item A. Então, lembrando, esta questão trata sobre força elétrica. Item A. Na folha de respostas, faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Então, vejamos novamente o diagrama geral. A gente vai analisar essa parte aqui, ó. Lembrando que as duas esferas de massa M, com a mesma carga Q, então, com relação à força elétrica, são forças de repulsão, é isso? São forças de repulsão com a mesmo módulo. F1 recebe a força da esfera 2 apontando para a esquerda e F2 recebe a interação de F1 apontando para a direita. Então, com relação à força elétrica, essa é a primeira análise. Temos também que analisar a tração no fio aqui e, logicamente, o seu próprio peso. Esses são os elementos que compõem esse diagrama de corpo livre. Então, temos aqui a figura, o diagrama, com as forças
que compõe o peso da própria esfera apontando para baixo, não é isso? A força elétrica, como eu falei, né, aponta para a esquerda. Estamos analisando aqui a esfera 1. Então, a força que a esfera 2 realiza, né, sobre a esfera 1 aponta aqui para a esquerda. E a tração do fio, está aqui o T, na direção, né, do teto, aqui formando esse ângulo de 45 graus, como está mostrado aqui. Certo? Então, essas são as três forças, né, que atuam na esfera 1. Então, diagrama de corpo livre, força-peso, está aqui, apontando para baixo, sentido, né? Força de atração, mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, né? Força de tração do fio, T, né? No sentido na direção do fio e apontando lá para o teto. E força elétrica, da esquerda para a direita, conforme mostra aí o diagrama. Essa é a resposta aqui do item A. Vamos para o item B. Determine a razão Q2 sobre m em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade G e da constante eletrostática do vácuo K. Novamente, aí a imagem da figura. Importante a gente agora destacar a distância entre as duas esferas, né, como está aqui. O comprimento dos fios, né, como dito, né, L. E aí, com essas informações, né, a gente pode desenvolver o raciocínio. Então, distâncias entre as cargas D. Está aqui. Então, como vimos, o triângulo formado pelas duas esferas e o ponto lá do teto é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa aqui vai ser a distância, né, entre as duas esferas, já que o ângulo de 90 graus é aqui no vértice que está no teto, tá bom? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, igual a L ao quadrado, mais L ao quadrado, como está aqui, ó, D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. D ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, D vai ser raiz quadrada de 2L2, ou seja, L, raiz quadrada de L2 é L, ou seja, raiz de 2, L. D, raiz de 2, vezes L, como indicado aqui. Essa é a primeira parte. O segundo momento diz respeito, né, à questão dos vetores, né, para a gente montar agora a correlação. Da figura que nós vimos no anterior, temos a força peso, né? No caso aqui da esfera 1, né? Força peso, força elétrica para a esquerda e a tração, né? Formando aí o ângulo entre a força peso e a tração, os 45 graus. Tá? Daqui podemos tirar, né, uma relação no que diz respeito aqui à nossa força elétrica, tá bom? Ou seja, utilizando aqui a relação trigonométrica, né, tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente, força elétrica sobre peso, é isso? Tangente de 45 vai ser força elétrica sobre peso, né, em termos de módulo. Tangente de 45, força elétrica sobre peso. Tangente de 45, como sabemos, é 1. 1 é igual a força elétrica sobre peso. Eu multiplicando aqui peso vezes 1, né, em cruz, vou ter aqui uma igualdade, que meu peso para essa situação vai ser igual a força elétrica, em termos de módulo. Força elétrica igual a peso. E o módulo da força elétrica, né, só para a gente lembrar, vai ser igual ao produto, né, da constante eletrostática vezes o produto das cargas também, né, K, Q2, sobre a distância entre elas ao quadrado, que é o D. Como está aqui, ó,
força elétrica, K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Perfeito? Agora, basta a gente fazer essa igualdade. Lembrando que o peso é o produto da massa m, vezes a aceleração da gravidade g. Tudo isso em módulo, tá? Então, Q ao quadrado sobre D2, que é a minha força elétrica, aqui, é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade, mg. Daqui, como ele quer a relação Q2 sobre m, eu vou passar esse m aqui para o outro lado, aqui no denominador, vai ficar Q2 sobre m. Esse D2 eu passo para o lado de cá, multiplicando, vai ficar D2 vezes G. E o K passa aqui para baixo, para o denominador. Com isso, a gente tem a seguinte situação. Q2 sobre M é igual a D2, como eu falei, vezes G sobre K. Porém, quem é D ao quadrado? D ao quadrado é igual a raiz de 2L ao quadrado. Raiz de 2 vezes L ao quadrado é o mesmo que 2 vezes L2. Então, vou substituir D ao quadrado por 2L2, aqui de cima. Aqui é D. D ao quadrado é raiz de 2 L ao quadrado, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, e L vezes L ao quadrado. Ok? Com isso, Q2 sobre M é igual a 2L2, que é D, né? Que é D ao quadrado, como eu falei, vezes G sobre K. Essa é a relação Q2 sobre M, com isso resolvendo o item B. E para finalizar, vamos para o item C. Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 Nm. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é de 0,1 newton. Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Então, a gente pode montar, né, uma situação da seguinte forma. Né? As duas esferas estariam conectadas a uma mola, né, que não está representada aqui, né? E, logicamente, como as duas esferas possuem massas iguais e cargas iguais, né, elas vão se repelir. Então, o que vai acontecer? Devido à força elétrica, né, por conta, no caso aqui, considerando essa sendo a esfera 1, a esfera 2 estaria exercendo sobre a esfera 1 uma força elétrica no sentido contrário, aqui no caso para a esquerda, como já mostramos no item 1. Com isso, o que une aqui as duas esferas agora é uma mola. Então, à medida que a esfera tende a se afastar para a esquerda e a outra para a direita, já que tem cargas iguais, né? Aqui no caso da esfera 1, a mola ela vai tender para a esquerda e a mola vai fazer uma força para a direita, uma força elástica, como indicado aqui. Da mesma forma, na segunda esfera, a força elétrica vai ser para a direita e a força elástica para a esquerda, ok? E lembrando que essa superfície é sem atrito, ok? Como foi informada aqui, né? Superfície isolante e sem atrito, ou seja, não tem nenhum componente aqui que venha interferir nesse conjunto formado pela carga e pela mola, tá bom? Então, daqui a gente já pode partir, né, da condição de equilíbrio, né, que é o que foi informado aí, não é isso? Atingindo o equilíbrio quando a força elétrica é de 0,1 newton. Então, a partir daqui, tá, a gente vai partir, né, para descobrir qual é a energia armazenada na mola. Então, na condição de equilíbrio, nós temos o seguinte, que a força elétrica é igual à força elástica. Então, aqui a gente aplica, né, logicamente, os conceitos aí, né, dessas duas grandezas. Força elástica é igual a K vezes X, é isso? Já do lado desse conceito de força elástica, K vezes X, aquela constante, vezes X é
o quanto a mola, né, ela, digamos, distende, né? E também, com isso, eu substituindo aqui Kx é igual a força elétrica, então meu X nessa distensão vai ser força elétrica sobre K, que é o que eu apresento aqui, ó. Substituo aqui força elástica por Kx. E o meu X vai ser a força elétrica dividido por K. Ok? Daqui eu tenho que no equilíbrio a força elétrica vale 0,1 e o K já foi dado, né, como 50, né, a constante da mola. Tá? Constante da mola, constante elástica da mola é igual a 50 Nm por metro. Então 0,1 sobre 50, fazendo essa conta, você vai encontrar, né, aplicando ali os devidos conceitos, né? O caso aqui seria mais fácil você multiplicar aqui por 10 embaixo por 10. Vai ficar 10 por 500, né? Você vai ter, 1 por 500, né? Você fazendo essa conta, você vai achar 2 vezes 10 a menos 3 metros, em notação científica. Aqui para ganhar tempo, eu não estou aplicando. Então, basta fazer essa conta, né? Para facilitar, como eu falei, multiplica aqui por 10, embaixo por 10. Então, fica 1 sobre 500. Ou se quiser facilitar mais, né, você multiplica por outros valores, mas de qualquer forma, você vai ter um valor com a potência de 10 elevado a um expoente negativo, como está indicado aqui. Então, 2, isso aí vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então, vamos lá. Com o valor de x encontrado, aí eu posso, né, partir para a expressão, né, que me dá a energia armazenada na mola, que eu vou chamar de E-mola, que é igual a Kx2 sobre 2. Tá? Essa expressão é dada por Kx2 sobre 2. A constante da mola, que eu já tenho, x que eu encontrei aqui, 2 vezes 10 a menos 3 metros, é isso? Sobre 2. Tudo já na unidade, né, do sistema internacional, então não tem problema. Ok? Então basta substituir aqui os valores. O K é 50, o x ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, sobre 2. Tá? Então, aqui, também da mesma forma, né, você vai ter 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. 4 vezes 50 dá 200. 200 dividido por 2 dá 100, que é o mesmo que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 4. Ou 1 vezes 10 a menos 4 joules, né, que é a energia da mola. Então, energia da mola, 1 vezes 10 a menos 4 joules. Ok? Beleza? Com isso, né, a gente conclui apresentando aqui as respostas. O item A, a figura pedida está aqui, né, com as forças que atuam na esfera 1. No letra B, o Q2 sobre M, né, que foi pedido, 2L2 vezes G sobre K. E, finalmente, a letra C, que é a energia da mola, né, como a gente viu aí no slide anterior. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.